alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os amados irmãos possam melhor preparar a sua lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos sempre falando aos irmãos para que os amados irmãos possam ler a revista das lições bíblicas, assistir a esta pré-aula, ver também os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana nas redes sociais, no próprio site do portal Escola Dominical, e assim melhor preparar a sua aula. Vejam os links que nós colocamos no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. Vejam também a sala dos professores. Se você tiver alguma dúvida, coloque lá no site do portal Escola Dominical. Preparem a sua aula e no sábado à noite, às 19 horas, nós convidamos os irmãos, horário de Brasília, para que o irmão assista à aula ao vivo, diretamente do estudo dos preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas não deixem de ir à Escola Bíblica Dominical, porque a Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, como ensina o pastor Antônio Gilberto, evangelizando enquanto ensina, ensinando enquanto evangeliza. Neste quarto e último trimestre de 2014, nós estamos estudando o tema Integridade Moral e Espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja hoje. E hoje estaremos dando início ao segundo bloco deste trimestre. Nós estamos estudando o livro do profeta Daniel, comentado pelo pastor Elianai Cabral, e nós já vimos na primeira aula que o livro de Daniel é dividido em duas partes. A chamada parte histórica ou literária, que são os 6 primeiros capítulos, em que Daniel nos dá um resumo da história, da sua passagem, da sua vida na corte de Babilônia e depois do Império Persa. E nós terminamos a primeira parte do livro, na aula passada, quando vimos que Daniel continuou trabalhando tanto para o Império Babilônico, depois para os medos e depois para os persas, até o primeiro ano de Dario, o rei da Pérsia. Quando termina o cativeiro da Babilônia, quando o rei Ciro autoriza o povo a retornar para a Palestina, para a terra de Canaã. A segunda parte do livro de Daniel é a chamada parte escatológica ou parte profética. São visões que Daniel descreve e que ele teve a partir do primeiro ano do reinado de Belsassar. Então, a partir do capítulo 7, Daniel descreve as visões, as revelações que ele teve da parte de Deus a respeito do futuro de Israel. E é esta parte que nós vamos iniciar hoje, esse segundo bloco, que analisa as visões do profeta Daniel. A lição de hoje é a lição de número 8, que tem como título Os Impérios Mundiais e o Reino do Messias. Os Impérios Mundiais e o Reino do Messias. Já o título nos evoca aquele sonho que Nabucodonosor teve daquela estátua que foi revelado a Daniel e que também foi dada a interpretação por Deus a Daniel, e Daniel pôde levar essa interpretação para o rei Nabucodonosor. Temos aqui uma visão que Daniel teve no primeiro ano do reinado de Belsassar, cerca de 50 anos depois que ele teve a revelação do sonho de Nabucodonosor. É uma visão que confirma o sonho da estátua de Nabucodonosor, com alguns dados novos e importantes, portanto não se trata de uma mera repetição, como ensinou a respeito Isaac Newton. Sim, eu não estou enganado, não. Isaac Newton, o grande físico, o pai da física moderna, aquele que nós estudamos, cujas leis nós estudamos
nas aulas de física, Isaac Newton escreveu um comentário sobre os livros de Daniel e Apocalipse. A provar que é mentira o que dizem, que todo cientista é ateu, que quem estuda, que quem é cientista, abandona a religião. Isso é uma coisa dos últimos 2 séculos, século XIX, século XX. Mas nem sempre foi assim. Isaac Newton escreveu comentários a respeito do livro de Daniel e de Apocalipse. E é ele quem diz, ao comentar esta visão do capítulo 7, que nós não temos uma mera repetição, mas uma revelação que confirma o sonho da estátua de Nabucodonosor, mas com novos dados. Antes de nós verificarmos esta visão, que é chamada da visão dos 4 animais simbólicos, que é o capítulo 7 do livro de Daniel, que é o tema da nossa lição de hoje, pois os irmãos sabem que a cada lição deste trimestre nós estamos estudando um capítulo de Daniel, é bom nós vermos o contexto em que se deu esta visão. E isso é muito importante, até para nós entendermos as profecias de Daniel. Como foi dito na abordagem do trimestre, que os irmãos viram antes do início desse trimestre, foi dito por nós, pelo pastor José Serafim, o livro de Daniel ele tem que ser compreendido como o livro que revela o futuro de Israel. Deus escolheu Daniel para ser o porta-voz do Senhor para o povo judeu, para que o povo judeu não perdesse a esperança messiânica, para que o povo judeu não se esquecesse das promessas do Senhor. Daniel foi levantado por Deus para que o povo, no cativeiro, sem independência, sem a casa de Davi reinando, pudesse entender que apesar de eles estarem em cativeiro e apesar deles perderem a independência política, Deus não havia se esquecido das suas promessas e iria fazer de Israel o reino sacerdotal e o povo santo que ele havia prometido lá no Monte Sinai. Os judeus precisavam de um alento, de um ânimo para continuar tendo a esperança da vinda do Messias, para ter a esperança das promessas de Deus, das profecias que já haviam sido anunciadas, de que Israel, sob o governo do Messias, traria bênção e paz para toda a humanidade. Mas como crer nessas profecias se a casa de Davi, de onde viria o Messias, havia perdido o trono? Se o povo de judeu havia perdido a própria terra? Se o povo judeu havia perdido a independência? Como crer nessas promessas de Deus em terra estranha? Como crer nessas promessas de Deus se haviam perdido o poder político nas suas mãos? É por isso que Deus levanta Daniel, para mostrar ao povo que tudo o que estava acontecendo estava no absoluto controle de Deus, que Deus não falha, que Deus é fiel e que haveria de chegar o tempo em que Israel receberia o seu Messias, em que Israel iria ser a bênção que Deus havia prometido para toda a humanidade. E isto, irmãos, nós notamos bem no relato que Daniel faz. Ele começa o seu capítulo 7, né? Nós sabemos que a divisão em capítulos foi feita posteriormente, no século 11, 12, desta era cristã, mas a verdade é que depois que Daniel conta a sua história na corte de Babilônia, depois na corte do Império Persa, ele começa a descrever as visões que teve. E ele começa dizendo: no primeiro ano de Belsazzar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. É sintomático que essa visão tenha se dado no primeiro ano de Belsazzar.
Conforme nós vimos na lição de número 6, que falou da queda do Império Babilônico, Nabucodonosor morreu mais ou menos no 35º ano do cativeiro. O cativeiro foi 70 anos. E Nabucodonosor morreu na metade desse período. Nabucodonosor havia reconhecido a soberania de Deus, depois de ter ficado louco por um tempo. Ele recuperou o seu juízo, reconheceu a supremacia de Deus e, naturalmente, diante deste reconhecimento, diante da sua conversão, ele deu ainda mais confiança a Daniel no seu reino, como também ao próprio povo judeu, que era o povo de Daniel. Quando Nabucodonosor morreu, a Bíblia nos fala que ele foi sucedido, não só a Bíblia, mas a história também nos diz que ele foi sucedido pelo seu filho Evil-Merodach, que manteve este prestígio aos judeus. Nós lemos lá em Jeremias, capítulo 52, versículo 31. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 25 do mês, que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão. Mantendo o prestígio que os judeus tinham obtido na corte de Babilônia por causa de Daniel e seus amigos, Evil-Merodach, o filho de Nabucodonosor, colocou Joaquim, que era o rei que tinha sido deposto e levado cativo junto com Daniel para a Babilônia, colocou Joaquim como um mordomo do palácio, como um chefe do palácio, do serviço do palácio. Mas a história conta, e a Bíblia nada fala, mas a história conta, que Evil-Merodach, no 2º ano do seu reinado, quer dizer, um ano após ter elevado Joaquim, ele foi morto. Foi morto por Neriglissar, que era seu cunhado. Neriglissar matou Evil-Merodach e assumiu o trono. E reinou por cerca de 5 anos. Neriglissar, quando morreu, naturalmente, quando ele assumiu o reino da Babilônia, ele afastou todos aqueles que haviam sido elevados por Evil-Merodach. Nesse momento, entendemos que Daniel passou a ser esquecido na corte da Babilônia. E não era para menos. Ele era ligado a Evil-Merodach, que estava prestigiando os judeus, mas Neriglissar matou Evil-Merodach, assumiu o trono, e com isto os judeus foram escanteados, podemos dizer assim. Houve um esquecimento da parte dos judeus. Neriglissar morreu, 5 anos depois, foi sucedido por seu filho Labash-Marduk, também chamado de Labor-Arcose, que reinou apenas 9 meses e foi deposto pelos sacerdotes de Babilônia, que colocaram no seu lugar Nabonido, que era outro genro de Nabucodonosor. Nabonido assume o trono e diz a história que era muito ligado à classe sacerdotal, que havia, inclusive, sido responsável pela sua subida ao poder. Nabonido reforma os templos babilônicos. Nabonido diz que na Babilônia já passava, por causa dessa instabilidade política, passava por vários problemas econômicos, sociais e políticos. Os medos e os persas começam a enfrentar o reino da Babilônia. Babilônia começa a perder poder. E Nabonido, diz a história, Russell Norman Champlin, no seu Antigo Testamento, no seu dicionário de Teologia, Filosofia e Bíblia, fala a respeito disso. Nabonido, ele incentiva a religião babilônica, acha que o povo está servindo pouco aos deuses babilônios
E por isso é que estava passando por aquela crise. E nós já vimos na lição 6 que lá pelo segundo, terceiro ano do seu reinado, que durou mais ou menos 17 anos, Nabonido coloca o seu filho Belsazar como corregente, como segundo dominador do reino. Quando Nabonido coloca Belsazar, que, como nós já vimos na lição número 6, era uma pessoa completamente alheia às coisas de Deus, era uma pessoa completamente desligada do Deus de Israel, do passado de Nabucodonosor, de toda a aflição, era alguém comprometido com a idolatria, uma pessoa ímpia. Nesse momento, Daniel, que era um estadista, que era um homem conhecedor da política, e que era um homem conhecedor da palavra de Deus, parece-me que ele tem um baque, que ele tem um certo desânimo. Por quê? Porque ele vê que o seu povo está desprezado no cativeiro da Babilônia. Ele vê que o povo, além de cativo, é deixado de lado. Ele mesmo já não tem influência no palácio. E ele começa a se perguntar a respeito das promessas de Deus, a respeito da promessa do Messias. Se o povo estava em cativeiro, nos dias de Nabucodonosor e de Evil-Merodach, este povo estava prestigiado. Deus estava demonstrando o seu poder. Deus estava demonstrando a sua soberania. Mas agora a situação política de Babilônia tinha um rei voltado para os deuses babilônios e agora um corregente que também nada tinha de temor ao verdadeiro e único Deus. Como ele, que já ostentava, seguramente nesta época, segundo Edward Rees e Frank Classen, cerca de 72, 73 anos de idade, Daniel começa a questionar-se. Estava idoso, abandonado. Onde está a promessa da libertação do povo? A promessa do Messias? É neste momento em que os fatos e as circunstâncias levam a uma tendência para que não só Daniel, mas o próprio povo judeu esmorecesse. É neste momento que Deus começa a dar visões a Daniel. Estas visões foram dadas a Daniel para evitar o desânimo do profeta, para evitar o desânimo do povo, para reforçar a ideia de que Deus estava na soberania. Embora Nabucodonosor tivesse morrido e a sua conversão nada tivesse representado para a Babilônia, Deus estava no controle de tudo. E Deus vai agora mostrar o futuro do seu povo, do povo de Israel, para Daniel. Para que Daniel registrasse, para que o povo não esmorecesse, para que o povo confiasse que haveria de chegar o Messias, que haveria de chegar a redenção de Israel, e que haveria de se cumprir tudo quanto havia sido profetizado com relação à era messiânica, com relação à redenção de Israel, com relação ao fato de Israel se tornar o reino sacerdotal e o povo santo para todas as nações, para toda a humanidade. Este background é necessário para nós entendermos o sentido das profecias de Daniel e para nós entendermos o porquê destas visões. E Daniel, depois de ter contado a sua história, ele começa a descrever estas visões, porque ele tinha convicção, como um homem em comunhão com Deus, de que ele tinha sido levantado por Deus precisamente para dar ao povo a noção do futuro de Israel. Um papel que depois do exílio nós vamos ver exercido notadamente pelo profeta Zacarias. Daniel, então, teve esta visão.
talvez como Nabucodonosor, preocupado com o futuro do seu povo, diante das circunstâncias que ele via, políticas, ele tem esta visão. Ele tem esta consciência, essa visão. E qual foi esta visão? Ele viu 4 ventos do céu que combatiam no mar grande. Essa visão foi um sonho, uma visão. Ele estava dormindo, provavelmente ele acordou, então por isso que se diz que foi um sonho e uma visão. Porque ele estava dormindo, ele teve o sonho e depois ele teve a visão. Ele acordou e deve ter continuado a visão e logo depois escreveu logo isso para não esquecer. E aí Daniel já nos dá uma lição, irmãos, importante, né? Nós precisamos registrar tudo quanto Deus nos fala. Eu acho que nós temos tido um comportamento muito ruim de nós não registrarmos, não escrevermos, não anotarmos as mensagens que ouvimos, as pregações que ouvimos, os sermões que ouvimos, aquilo que, quando lemos e meditamos nas Escrituras, nós percebemos. É importante que nós registremos, porque nós temos uma memória falha. E a escrita, ela não só nos impede que a falha da memória nos faça perder estas revelações que Deus nos dá, estes ensinos que Deus nos dá, como também permite que as gerações futuras tenham conhecimento. Se Daniel não tivesse escrito as suas visões, nós jamais estaríamos aqui dando esta aula. Nós também, o povo de Israel não teria mantido a esperança messiânica que mantém até hoje, embora equivocadamente tenha rejeitado a Jesus, mas a verdade é que a esperança messiânica se mantém em Israel até hoje. E nós podemos também, através das profecias de Daniel, ter aumentado a nossa fé, porque ele escreveu, porque ele registrou. Registremos, anotemos aquilo que ouvimos da parte de Deus, para que nós sejamos fortalecidos na fé e fortaleçamos outros. A primeira coisa que Daniel vê são 4 ventos do céu que combatiam no mar grande. Isto tem um grande simbolismo, irmãos. O mar, na Bíblia, fala das nações, fala deste mundo, do sistema gentílico, dos gentios, as nações que surgiram da rebeldia contra Deus na Torre de Babel. E os 4 ventos do céu combatiam a política internacional, a vida das nações. O mundo é um mundo de agitação, é um mundo de combate, é um mundo de luta. Não há paz neste mundo. Nós devemos entender isso. Jesus nos fala lá em João capítulo 17, aliás, João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo é um mar agitado. O mundo é um lugar de agitação, de perturbação. Não há paz no mundo. A paz nós temos é a paz de Cristo. É por isso que nós nos saudamos com a paz do Senhor. Só Jesus, que é o príncipe da paz, pode nos dar a verdadeira paz. A paz no mundo é a ausência de conflitos evidentes. Mas a paz, como dizia Clausewitz, um grande estrategista, um grande diplomata, ele dizia que a diplomacia é a guerra por outros meios. E é o que nós temos aqui, né? A agitação. O mundo está sempre agitado. Foi essa a primeira visão que Daniel teve. João vai ter também no Apocalipse, o mar. São as nações que vivem em constante agitação. E deste mar, Daniel vê surgirem 4 animais. Por isso que é chamada a visão dos 4 animais simbólicos. São 4 animais que correspondem
as 4 partes da estátua do rei Nabucodonosor. Deus vai dar esta visão a Daniel, reafirmando, reforçando aquela revelação que Daniel teve no início da sua vida em Babilônia. É uma confirmação. E através desta confirmação e desta visão, Daniel tem a certeza de que Deus continua no controle de todas as coisas, apesar das mudanças políticas de Babilônia. Apesar dele estar esquecido no palácio naquele momento, no primeiro ano do reinado de Belsazar. Apesar do povo judeu ter sido desprezado em Babilônia, Deus não se esqueceu do seu povo nem das suas promessas. É por isso que nós temos aqui uma reafirmação do sonho da estátua de Nabucodonosor. E esta reafirmação nos permite concluir que o sonho dado a Nabucodonosor não foi dado apenas a Nabucodonosor, mas foi dado também a Daniel. Na verdade, Deus quis que Daniel soubesse o sonho do rei, para mostrar que ele estava em Babilônia no controle absoluto de Deus. E 50 anos depois, quando as coisas políticas mudam em Babilônia, Deus volta mais uma vez a mostrar ao profeta que continuava no controle de todas as coisas. Esta visão confirma o sonho da estátua de Nabucodonosor para a edificação de Daniel e do povo de Israel. Então, desta mar surgem 4 animais que a personagem que interpreta o sonho de Daniel, e nós vamos falar dela daqui a pouco, diz o que são estes animais. Isto aí já está interpretado pela própria Bíblia. Lá no versículo 17, nós vemos que estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. É interessante que esse número 4 fala dos reinos que haveriam, dos impérios mundiais que haveriam de governar o mundo até a redenção de Israel, mas foi muito elucidativo esse número, porque 4 tinham sido os monarcas depois de Nabucodonosor. Vejam bem que nós falamos em Nabucodonosor, e ele foi sucedido por Evil-Merodach, que foi morto por Neriglissar, que foi sucedido por Labash-Marduk, que foi deposto e em seu lugar entrou Nabonido. E agora Belsazar se associava a Nabonido. Então eram 4 os reis de Babilônia, e esses 4, e esse era o último. O reino de Babilônia já estava acabando. Então o número 4 também não só mostra os impérios mundiais, mas Daniel entendia bem que Deus estava dizendo que o reino de Babilônia estava próximo do fim, conforme o sonho da estátua de Nabucodonosor e conforme esta própria visão. Esses 4 animais surgiram, e é interessante que nesta visão dos 4 animais, nenhum deles desaparece. O último, 4º animal, sim, ele é destruído, como nós vamos ver. Então são 4 animais. O primeiro animal era um leão que tinha asas de águia. Este leão que tinha asas de águia teve as suas asas arrancadas, foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então esse primeiro animal representa o Império Babilônico. Se nós formos aos achados arqueológicos, se nós formos às inscrições em Babilônia, nós vamos ver que o símbolo da Babilônia era um leão com asas de águia. Então não há dúvida alguma, esse símbolo que já existia entre os assírios e foi adotado por Babilônia, este leão, quando Daniel viu este leão, ele não teve dúvida nenhuma em saber que se tratava do Império Babilônico. O leão com asas de águia.
Pastor Severino Pedro da Silva, no seu livro Daniel, versículo por versículo, nos fala a respeito do leão, que é conhecido como o rei dos animais terrestres, e da águia, que é conhecida como a rainha das aves. Babilônia, assim como era a cabeça de ouro na estátua do sonho de Nabucodonosor, é aqui colocado como o primeiro animal, como a cabeça real. É o leão e a águia. É o Império Babilônico. A ferocidade do leão. A altura que voa a águia. Isso representa o Império Babilônico que estava chegando ao fim. As asas do leão foram arrancadas. Ou seja, ele deixou de estar por cima. Ele perdeu a sua glória, perdeu o seu poderio. Duas interpretações aqui há sobre este arrancar das asas e a transformação do coração de leão em coração de homem. Ele é transformado num homem, tem as suas asas arrancadas, é levantado da terra e colocado um coração do homem. João Calvino, no seu livro sobre Daniel, que nós colocamos aí no nosso esboço, entende que isso representa a perda da glória de Babilônia. Babilônia perde as asas, deixa de estar por cima e se transforma num simples homem, ou seja, num simples povo que passa a ser subjugado pelos outros, perde a sua supremacia. Calvino entende, então, que só tem-se aqui apenas como sentido a perda da glória de Babilônia, a perda do poder, a queda do Império Babilônico. Outros, como o pastor Severino Pedro da Silva, entendem que esta perda das asas, o levantamento da terra e a transformação no coração de um homem, está falando sobre a experiência também da conversão de Nabucodonosor. Nabucodonosor é humilhado por Deus e depois se transforma em alguém que tem um coração de homem. Ele deixa de ter o coração de leão, deixa de ser orgulhoso, soberbo e passa a ter um coração de homem, passa a ser submisso a Deus, convertido. Isso faria lembrar a conversão de Nabucodonosor. Uma visão não exclui a outra, e o objetivo é tão somente a demonstração da queda de Babilônia. Mas, depois desse animal, Daniel vê um outro animal. Esse animal é um urso que se levantou de um lado. Tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi dito para ele: levanta-te e devora muita carne. Então nós temos aqui um segundo animal, que é o urso. Nós colocamos aí no nosso esboço um trecho do livro do pastor Abraão de Almeida, que estudou muito a respeito das profecias, um livro raro dele chamado Visões Proféticas de Daniel. E ele nos fala a respeito do urso, né? O urso cuja força está principalmente nos seus 42 dentes. Um urso que, no mundo animal, somente perde para o leão. E o urso, ele representa aí este novo reino, este reino que vem em seguida do Império Babilônico, que é o Império Medo-Persa, que é a parte de prata da estátua do sonho de Nabucodonosor. Este urso, ele vem de um lado. E é interessante, a Média e a Pérsia, eles estão a sudeste da Babilônia. Eles vêm do mesmo lado. Os medos e os persas vêm do mesmo lado. E o urso tinha 3 costelas entre os seus dentes. Estas 3 costelas nos falam
E aí diz, tanto o pastor Abraão de Almeida como o pastor Antônio Gilberto, nos falam, o pastor Severino Pedro da Silva, que estas 3 costelas revelam as 3 nações que o Império Persa dominou para se estabelecer. A história conta que o Império Persa, para se estabelecer como Império Mundial, venceu 3 reinos. O reino da Lídia, que ficava ali próximo de Babilônia, a própria Babilônia e o Egito. São essas 3 nações que foram conquistadas pelos persas, e a partir deste momento é que eles puderam consolidar-se como Império Mundial. Lídia, Babilônia e Egito. São estas 3 costelas que estão nos dentes do urso. Os dentes, lembrando, como disse o pastor Abraão de Almeida, que a força do urso está nos dentes. Este urso representa, então, o Império Medo-Persa. E foi dito ainda para ele, levanta-te e devora muita carne. O pastor Abraão de Almeida, no seu livro Visões Proféticas de Daniel, mostra claramente que o Império Persa foi um império extremamente cruel e sanguinário. O exército persa, ele arrasava os lugares onde ele passava, ele devorava muita carne. A Bíblia fala a respeito de Ciro, que foi o grande conquistador e o consolidador do Império Persa, e estava profetizado a respeito dele. Algumas centenas de anos antes de Ciro se elevar como rei da Pérsia, Isaías já havia profetizado a respeito dele. Está lá em Isaías capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Já estava sendo dito que Ciro tudo arrasaria. O próprio Deus lhe daria condições para ele soltar os lombos dos reis, para ele destroçar os seus adversários. Diz a história, o pastor Abraão de Almeida coloca no seu livro Visões Proféticas de Daniel, que quando Ciro foi morto, a rainha pegou a cabeça de Ciro e colocou num balde cheio de sangue, dizendo, está aqui, sanguinário, o que você gostava era de sangue. Por isso que foi profetizado, que foi mandado para o urso, levanta-te e devora muita carne. Foi através deste modo sanguinário que o Império Persa se estabeleceu. Aqui nós temos, então, o segundo reino, que é o Império Persa. O terceiro, aí Daniel viu um terceiro animal. Esse terceiro animal, semelhante a um leopardo, tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Esse terceiro animal corresponde ao vento e às coxas de bronze da estátua do sonho de Nabucodonosor. É o Império Greco-Macedônio, o império estabelecido por Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, que sucedeu ao Império Persa. Dario III Codomano, o último rei da Pérsia, foi derrotado por Alexandre. E Alexandre se tornou o rei
dominou tanto a Grécia, quanto a Macedônia, quanto o Império Persa e foi até a Índia. Foi o império mais extenso de todos os impérios mundiais. Nem mesmo o Império Romano, no Oriente Médio, teve a mesma extensão que teve o Império de Alexandre. E o animal é um leopardo. Pastor Severino Pedro da Silva diz que o leopardo, a palavra leopardo vem de duas coisas: leo, leão, e pardo, pantera. O leopardo é um animal extremamente ágil, extremamente veloz. Ele só perde para o puma, que eles não conheciam. O puma, que é o animal mais rápido do mundo. Mas o leopardo é o segundo animal mais veloz do mundo. Na época, o animal é conhecido como mais veloz. Isso nos mostra a velocidade, a rapidez com que Alexandre o Grande se tornou o dominador do mundo. Com apenas 33 anos de idade, com poucos anos de campanha militar, Alexandre o Grande dominou todo o mundo, então, conhecido, indo até a Índia. Então, esse império é o Império Greco-Macedônio. É um império dominado rapidamente, com velocidade, com rapidez. Também a rapidez fala das próprias armas que foram criadas por Alexandre. Alexandre conseguiu fazer armas mais leves, né? Uma tecnologia com armas mais leves que fazia com que o seu exército fosse mais ágil. E isso foi importantíssimo para as vitórias militares que Alexandre teve ao longo da sua rápida carreira militar. E esse leopardo tinha 4 asas de ave nas costas. Como diz o pastor Severino Pedro da Silva no seu livro Daniel, versículo por versículo, por trás de Alexandre o Grande havia 4 generais, 4 importantes generais: Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Por isso que eles estavam nas costas das asas. Estes 4 generais sucederam a Alexandre depois que ele morreu. Como nós dissemos, Alexandre morreu com apenas 33 anos de idade. Não tinha ainda filho em condição de reinar. E por isso, o seu reino, o seu império foi dividido entre os seus 4 generais. Lisímaco ficou com a região da Trácia, a região ali da Turquia. Cassandro ficou com a Grécia e a Macedônia. Seleuco ficou com a Síria, incluindo Babilônia, inclusive. E Ptolomeu ficou com o Egito. São os 4 reinos que representam as 4 cabeças desse leopardo. O Império Greco-Macedônio foi dividido entre os 4 generais de Alexandre. Lisímaco ficou com a Turquia, com a Trácia e a Chironésia. Cassandro ficou com a Grécia e a Macedônia. Seleuco ficou com a Síria e Ptolomeu com o Egito. Estes 4 impérios, embora fossem separados, tinham a mesma cultura, chamada cultura helenística. É por isso que nós vemos aqui o leopardo. Léo vem de leão. Leão é a cultura babilônica, a cultura oriental, que se mistura com a cultura grega. E surge então essa cultura misturada, que é a cultura helenística, que vai dar uma uniformidade cultural que permitirá o desenvolvimento do evangelho já nos dias de Jesus, né? O grego se torna a língua universal. A própria cultura grega será também até adotada pelo Império Romano, que é o império que vai suceder a este império. A Bíblia diz que foi dado domínio a este Império Greco-Macedônio. Esse império, ele tem um domínio cultural, mais até do que um domínio militar. O seu domínio militar foi curto, mas o seu domínio cultural vem até os dias de hoje. Mas depois deste terceiro animal, Daniel vê um 4º animal, que ele nem sequer consegue identificar. Este 4º animal
ele diz que era... E acho que ali foi aqui que ele acordou, ao ver esse quarto animal, foi tão espantoso que ele acordou. Porque ele diz assim, olhando nas visões da noite. Então nós entendemos até que ele tem acordado nesse momento. Depois que viu esse animal, um verdadeiro pesadelo. Porque era um animal terrível e espantoso, muito forte, que tinha dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Este quarto animal, que simboliza o quarto império mundial, é o Império Romano. E nós sabemos que é o Império Romano porque nós temos os dentes grandes de ferro, que correspondem às pernas de ferro e aos pés de ferro e de barro da estátua do sonho de Nabucodonosor. Era um animal totalmente diferente dos animais que Daniel tinha visto até então. Era um animal terrível e espantoso. Era um animal totalmente terrível. E esse animal, que eu acho que até acordou Daniel de susto, correspondia ao Império Romano, que foi o quarto império mundial que veio. Os dentes eram grandes de ferro, e grandes de ferro, assim como de ferro eram as pernas deste império. Era o Império Romano, esse animal terrível e espantoso. Um instante. Pois então, continuando, este animal tinha dentes de ferro, grandes de ferro, e era terrível, destruía tudo que estava à sua frente. Pastor Severino Pedro da Silva, de saudosa memória, no seu livro Daniel, versículo por versículo, fala qual é o sentido do terror deste império. Ele diz assim, o Império Romano foi de fato terrível em todos os seus aspectos. Jesus Cristo, nosso Senhor, foi morto sob a força brutal deste terrível poder. Os próprios judeus sofreram muito sob esse sistema de governo desumano. O Velho Testamento deixa a Palestina como uma satrapia persa. Abrimos o Novo Testamento e ali encontramos a dominação romana no apogeu da sua força. Entendemos então por que ele é terrível e espantoso. Ele não sobrou ninguém, nem o Filho de Deus escapou deste império. E este império, e este animal, que representa o Império Romano, tinha 10 pontas. E aí nós vemos que essas pontas correspondem aos dedos dos pés do sonho da estátua de Nabucodonosor. Os irmãos vejam, então, que existe essa correspondência, tanto do sonho da estátua quanto da visão dos 4 animais simbólicos. E havia 10 pontas neste animal. E Daniel tem a sua atenção voltada para as pontas. E é importante ver isso, porque o animal, ele tinha visto o animal que não deixava nada sobrar, que era terrível, espantoso, que demonstrava todo uma total... não deixava nada para ninguém, um domínio absoluto, total. Mas depois ele tem a ideia, a sua atenção voltada para as pontas, que estavam no animal, mas que provinham deste animal, e que passam a ter uma vida independente deste animal. Isso é importante, porque assim como os dedos, os próprios pés e os dedos dos pés da estátua
Eles eram diferentes, de certa medida, das pernas, porque as pernas eram apenas de ferro, e os dedos e os pés da estátua eram de ferro e de barro. Nós temos aqui as pontas, que estão no animal, mas que passam a ter como que uma vida independente do animal. Isso nos mostra que se trata do Império Romano restaurado, do Império Romano renovado. E nesse sentido, essa expressão, pastor Antônio Gilberto, e nós colocamos aí em nosso esboço, no seu livro Daniel e Apocalipse, ele é bem claro ao mostrar que essa expressão Império Romano restaurado quer dizer que é um poder que tem sua origem no mesmo substrato do Império Romano, mas que não vai ser um novo Império Romano com o mesmo nome, pode ter uma nova roupagem, uma nova denominação, mas o Império Romano, esse poderio que Roma teve, dominando o mar Mediterrâneo, o norte da África, a Europa, o Oriente Médio, é essa potência que vai surgir nos últimos dias, com base, restaurando este mesmo poderio. Mas vejam bem que as pontas não são o próprio animal em si, com seus dentes grandes de ferro. São pontas que emergem, que estão em cima desse substrato. Por isso esse Império Romano restaurado é uma potência política, é um poder político que vai ter origem na mesma área surgida, dominada pelo Império Romano, e que terá o mesmo poderio que o Império Romano teve no tempo passado. E, ao ver estas pontas, Daniel, ele vê que surge uma 11ª ponta, pequena, que cresce e corta 3 destas 10 pontas. E nesta ponta havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. Esta passagem de Daniel, nós encontramos correspondência no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, no capítulo 17, nos fala a respeito da grande Babilônia. E lá nós vemos precisamente que a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Também nos fala aqui de 10 pontas, de 10 chifres, para confirmar o que Daniel está falando. É a besta. Esta ponta representa o anticristo. O anticristo vai surgir desta potência que é o Império Romano restaurado. Ele vai abater 3 reis. 10 reis vão apoiá-lo. Ele irá destruir 3 destes reis e se estabelecer como dominador. Este anticristo é o último ditador mundial. É o último governante deste mar agitado, deste mar sem paz, das nações gentílicas, do sistema gentílico. Esta ponta pequena tinha olhos, e estes olhos falam da sua extrema astúcia, da sua falsa sabedoria. Será um homem notável, um homem que será admirado por todos pela sua astúcia. Por quê? Porque ele terá um poder que não vem dele mesmo. Ele terá um poder satânico. Paulo fala disso lá em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Quando ele fala do anticristo, ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
E diz no versículo 9: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Será um homem extremamente inteligente, astuto, hábil. É isto que diz os olhos. Os olhos falam sobre a sua incrível inteligência, que levará após si milhões e milhões de pessoas. Havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. Ele irá com esta boca, diz a própria interpretação que Daniel teve, que ele com esta boca proferirá palavras contra o Altíssimo, está lá no versículo 25, e destruirá os santos do Altíssimo. É este homem de que diz o apóstolo Paulo. Ele se levanta contra Deus e tudo que se refere a Deus. Ele irá se levantar contra Deus, contra o povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus, a propriedade peculiar de Deus dentre os povos, irá se levantar contra Deus e contra o seu povo. Por isso falará grandemente, falará blasfêmias contra Deus. É a besta que é descrita por João no livro do Apocalipse, no capítulo 13. Diz assim, versículo 6. Vamos ler até o versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a língua, tribo e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esta ponta pequena é o anticristo. É o último grande dominador desse sistema gentílico, que terá uma boca para proferir blasfêmias contra Deus, que se levantará contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. Mas, neste momento em que ele vê esta ponta falando coisas grandiosas, ele tem uma outra visão. Ele vê uns tronos e um ancião de dias. E o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. E a voz daquela ponta era alta, que falava aquelas grandes palavras. Mas Daniel viu que neste momento, ao ver o ancião de dias naquele trono, que eram chamas de fogo, viu que aquele quarto animal terrível e espantoso foi desfeito e foi queimado pelo fogo. Foi entregue para ser queimado pelo fogo. Os outros animais também tinham perdido o domínio. E Daniel, ao ver este animal sendo desfeito, ele viu que vinha um como filho do homem nas nuvens do céu, que se apresentava ao ancião de dias e recebia o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos e nações e línguas o servissem. E aí se instituía um domínio, um reino eterno, um domínio eterno, um reino que jamais passaria. Este filho do homem, vindo nas nuvens do céu, é Jesus Cristo, é o Messias. Deus mais uma vez mostrava a Daniel, como na estátua do sonho de Nabucodonosor, que
aquela pedra que havia esmiuçado a estátua e desfeito todos os reinos. Aqui também o quarto animal tinha sido desfeito, os outros animais desapareciam, e este filho do homem, nas nuvens do céu, recebia o reino do ancião de dias e estabelecia o reino eterno. Aquele reino que Nabucodonosor havia reconhecido que era do Deus que servia Daniel. Daniel tinha aqui confirmado que, apesar das mudanças políticas em Babilônia, ele não ficasse preocupado. Se sucederiam os impérios mundiais, haveria até alguém que se levantaria com grandiosidade contra Deus. E este dado, Daniel recebe agora, é uma novidade. É a primeira vez que a palavra de Deus nos fala do anticristo, do último ditador do sistema gentílico, mas que seria queimado pelo fogo. E isto João confirma no livro do Apocalipse, que o anticristo será, juntamente com o falso profeta, lançado vivo no lago de fogo e enxofre. Mas que o Messias viria, o Messias realmente viria, o Messias estabeleceria o reino como estava profetizado, e o povo de Deus estaria com ele, reinando para sempre. Depois de ter tido esta visão, perturbado, Daniel procurava entender isso, quando se aproxima dele uma personagem, que a Bíblia não nos identifica quem é, mas o pastor Antônio Gilberto acredita ser o anjo Gabriel, porque nós vamos ver o anjo Gabriel trazendo interpretações de visões para Daniel, tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 9, nas próximas lições. Então tudo indica que possa ser mesmo Gabriel, o anjo que tenha, ainda não identificado, que tenha chegado a Daniel. Daniel ficou preocupado, irmãos, com este quarto animal. Os 3 primeiros animais, Daniel pôde perceber que se tratavam dos impérios mundiais que ele já havia tido a revelação na estátua do sonho de Nabucodonosor. Mas esse quarto animal era espantoso, ele não conseguiu nem descrever. E mais a questão das pontas e desta ponta pequena deixaram Daniel intrigado. E quando ele vê aproximar-se esta personagem, Daniel humildemente pede que lhe fosse dada a interpretação daquilo que ele tinha visto. Isso nos mostra, irmãos, a humildade que deve ter o servo de Deus. Daniel não tinha entendido. E ao notar a aproximação daquela personagem, ele pede a explicação daquela visão, a interpretação daquela visão. E aquela personagem diz que os 4 animais eram 4 reinos que se levantariam da terra. Mas que no final dos tempos, os santos do Altíssimo receberiam o poder e possuiriam o reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. Que Daniel não se preocupasse, que Deus iria cumprir as suas promessas para com Israel. Mas Daniel, então, quer saber a respeito deste quarto animal, que tinha unhas de metal, dentes de ferro, que fazia em pedaços e pisava os pés o que sobrava. E das 10 pontas e daquela ponta pequena. E aquela personagem explica que este quarto animal seria o quarto império mundial, que seria diferente de todos os outros. Realmente, o sistema romano foi diferente de todos os demais. Não só em ferocidade, em voracidade, em administração, mas em perenidade, em extensão de tempo. Foi o império que mais tempo durou. O Império Romano do Oriente só caiu em 1453, com a queda de Constantinopla. O Império Romano do Ocidente caiu mais cedo, 1000 anos antes, em 476. Mas sempre foi um governo que se estabeleceu, veio do Ocidente, é o primeiro império cuja sede é no Ocidente, em Roma. Ele era diferente. E daquele reino surgiriam as 10 pontas. Esses 10 reinos, esses 10 poderes que se levantarão, tendo por substrato Roma. E esta ponta pequena, como nós dissemos, seria um grande blasfemador,
um grande inimigo de Deus, que mudaria os tempos e a lei. O anticristo, quando ele vier, ele vai mudar o calendário, porque o calendário lembra a era cristã. Ele vai mudar as leis, ele vai abandonar a lei do Senhor, ele vai estabelecer, e nós já temos visto hoje, nessa preparação, mostrando a proximidade da vinda de Jesus e do tempo do fim, nós temos visto como os valores cristãos, judaico-cristãos, têm sido atacados, têm sido substituídos no mundo inteiro. Hoje nós temos praticamente 4 matizes, 4 movimentos na política internacional. Os russos, os chineses, o Ocidente, chamado pós-cristão, e o islamismo. São as 4 forças políticas internacionais hoje. E todas elas procuram modificar a lei e modificar a palavra de Deus. São contrárias à palavra de Deus. O islamismo estabelece um novo calendário. O islamismo estabelece uma nova escritura sagrada, que é o Corão, e desmerece a palavra de Deus. Considera Jesus um simples profeta. Nós temos os russos e os chineses comunistas. Os chineses comunistas. A Rússia, embora tenha saído do comunismo, continua com seu sistema geopolítico chamado de eurasianismo, que propagam o governo forte, o governo imperial, o Estado forte, o Estado controlador de todas as coisas. E do outro lado nós temos o Ocidente pós-cristão, e nós temos visto hoje um movimento ali de inspiração satanista, da nova era, que tem procurado distorcer o relativismo moral, o relativismo ético, que tem procurado distorcer todos os postulados da palavra de Deus. Todos eles terão no anticristo o seu suprassumo, a sua personalização, o homem que cuidará mudar os tempos e a lei, e o homem que perseguirá o povo de Israel. O povo judeu passará um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio de cruel perseguição. Aquilo que nós lemos aqui em Apocalipse 13, 42 meses, que são exatamente 3 anos e meio. São 3 anos e meio, a segunda parte da grande tribulação, que será terrível para Israel, porque o anticristo quererá destruir totalmente o povo de Deus. Mas no final, vindo nas nuvens do céu, o Filho do Homem, que recebeu o domínio e o reino do ancião de dias, julgará este sistema gentílico, destruirá esse sistema gentílico e estabelecerá o seu reino milenial. Estabelecerá o reino de justiça e de paz, tendo Israel à frente dos povos, servindo a Deus, tendo a Israel como povo santo e o reino sacerdotal. Daniel podia ficar tranquilo. Deus não havia se esquecido das suas promessas. Deus não havia se esquecido das profecias. E esta visão que Daniel teve no primeiro ano de Belsazar serviu de alento para o profeta e serve de alento para nós. Mesmo nós da igreja, ao vermos a iminência do surgimento desse Império Romano restaurado, a iminência do reinado do anticristo, nós temos a nossa fé alentada e podemos, juntamente com o Espírito Santo, dizer: ora vem, Senhor Jesus. Amém. Com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou,
Já